medidas são prioritárias para atingir os objetivos traçados no PNEC até 2030? São várias que são prioritárias. Obviamente o tema da eficiência energética tem que ser aquele que deve estar sempre como medida prioritária, mas nem sempre é aquele que é o mais fácil de alcançar, porque envolve investimento, quer das famílias, quer das empresas, e muitas vezes esses investimentos requerem apoios, e os apoios muitas vezes não são na dimensão nem no volume que nós gostaríamos, e olhamos para o PRR e verificamos o que é que aconteceu, por exemplo, com os apoios aos edifícios mais sustentáveis, que sempre que abre uma nova candidatura há uma corrida e as verbas gastam. Portanto, daí dependemos, que os apoios são necessários e importantes, e dois, que existe, no fundo, apetite das empresas e das pessoas para esse tipo de medidas de eficiência energética. Depois, obviamente, todo o tema das renováveis. Portugal hoje em dia já tem um volume muito significativo de renováveis no sistema, mas isso ainda não é suficiente para aquilo que nós queremos, que é reduzir a nossa dependência energética e ter preços mais competitivos de energia para as pessoas e para as famílias. E, portanto, por esse lado, temos o desafio do licenciamento. Hoje em dia, cada vez mais desafiante licenciar um projeto, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista local, mas isso teremos que ser capazes de conciliar o que são as necessidades do país do ponto de vista de transição e as necessidades locais. Isso teremos que ser capazes de o fazer, e o tema das go-to areas terá aqui um papel fundamental, porque poderá identificar no país os territórios que estão melhor adequados do ponto de vista de condicionantes ambientais e territoriais para estes projetos. E depois também todo o lado do licenciamento das entidades que atuam neste setor. Desde logo a Direção-Geral, que represento, temos que ser capazes de ser mais ágeis, mais rápidos e mais eficientes a licenciar estes projetos. Sejam eles grandes projetos, sejam eles pequenos projetos, como o autoconsumo e as comunidades de energia, que hoje em dia são um desafio para nós e queremos ser mais ágeis a fazer. Depois também, como foi referido, o tema dos transportes. Se há uns anos atrás a discussão era eletrificação, já se percebeu que hoje em dia não é só a eletrificação. Temos o tema dos biocombustíveis, onde Portugal tem excelentes condições para ainda crescer na produção e incorporação de biocombustíveis avançados, de nova geração. O tema dos combustíveis sintéticos, que são também uma forma fundamental para descarbonizar setores como a aviação e o transporte marítimo, e Portugal também pode apresentar, já tem projetos apresentados para a produção de combustíveis sintéticos e para a aviação, que recorrem, alguns deles, ao hidrogénio, e fazendo agora também a ligação ao tema do hidrogénio, que também é ele uma forma muito importante de descarbonizar os transportes, em particular os transportes pesados, seja ele de mercadorias, ele de passageiros. E Portugal tem algumas vantagens competitivas, não é só na produção de hidrogénio, mas porque também Portugal, produz equipamentos, produz autocarros, por exemplo, a hidrogénio, e poderá atrair, como já está a atrair, fabricantes para, no fundo, ou oferecer soluções de reconversão de equipamentos ou construir de raiz soluções de transporte, como, por exemplo, parece que poderá ser uma solução a fábrica da Mitsubishi, que já se falava em produção não só de veículos elétricos, mas quem sabe também atrair por essa via a produção de caminhões a hidrogênio. E eu diria que estas três áreas, assim, muito rapidamente, são áreas muito desafiantes, porque o tema da transição energética vai muito além do tema da energia, assim, como eu referi, o tema da agricultura, o tema da indústria, o tema dos consumidores, o tema da digitalização. Portanto, há muitas áreas onde, efetivamente, este tema toca, em, obviamente, dimensões e âmbitos diferentes, mas eu diria que depois, no final do dia, também é um tema sempre muito importante, que é as nossas escolhas individuais de cada um. Sim. Obviamente, cada um de nós, no nosso dia-a-dia, terá que dar o seu contributo, embora pequeno, mas que no final do dia todo somado é uma componente fundamental para tudo isto que estamos a fazer. Porque ao tomarmos escolhas e ao fazermos escolhas diferentes sobre a forma como nos movemos no dia-a-dia, sobre a forma, aquilo que comemos no nosso dia-a-dia, a forma como abordamos a sociedade, tudo isso tem o seu impacto. E acho que isso também é uma componente muito importante, e temos cada vez mais exemplos hoje em dia de como é que isso pode impactar.